Vamos para número 6. Número 6, que é medite pelo menos 10 minutos. E aí, quando eu falo essa palavra meditação, as pessoas geralmente torcem o nariz, né? Porque nós que somos ocidentais, a gente não tem na nossa cultura a meditação. A gente acha que isso é coisa para os monges, para o pessoal que está lá no Tibete, carequinha, com aquela roupa laranja, sentadinho na pedra, e a gente pensa na nossa vida corrida, e vai para lá e vai para cá, e leva o filho na escola, e, não, Simone, eu acho que a meditação é muito chato, eu fico mais nervosa, eu fico mais nervoso quando eu faço meditação, porque eu não consigo ficar parado. Então, a gente precisa desmistificar a meditação e realmente se predispor a aprender, né? O YouTube está aí cheio de técnicas de meditação. Se vocês quiserem, depois eu até passo uma técnica bem básica, elementar, inicial, para você começar a meditar, mas é preciso, né? A gente precisa, primeiramente, tirar o mito de que meditar é não pensar em nada. Isso é impossível, né? A nossa mente foi feita para pensar. Então, é impossível a gente não pensar. O que a gente precisa é aprender a ter domínio dessa caixinha aqui dentro, disso que acontece, tá? 7ª, pode dar mais um enter, por favor, Tassi? Isso. Liste as suas preocupações em 3 grupos. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever tudo que te preocupa. Você vai colocar num papel tudo aquilo que anda povoando a sua mente naqueles post-its. A metade dos post-its foi lá para aquele planner, né? Essa outra metade agora, das preocupações, você vai colocar nesse papel. E você vai separar em 3 grandes grupos, né? Péssimo, ruim e razoável. Você vai elencar, né? O que é uma situação muito grave para você, mais ou menos, e razoável. Desculpa. E ao separar em grupos, eu sugiro que você reescreva em 3 papéis para priorizar aquilo que realmente mais te preocupa. E você vai encontrar soluções para cada um desses problemas. Mesmo que você pense, Simone, mas o problema que eu tenho é muito grave, eu estou com um problema de saúde, eu descobri que eu estou com câncer e eu não tenho o que fazer diante disso. E eu vou falar para você, claro que você tem que fazer diante disso. Você precisa listar racionalmente. Procurar um médico, fazer o exame no dia tal, mudar a minha alimentação, cuidar da minha saúde mental, cuidar da minha espiritualidade. Você vai listar o que de fato você considera como uma solução para aquele problema. Se for um problema financeiro, você vai encontrar soluções adultas para resolver. Enfim, tudo tem uma solução racional e possível, algum passo, né, uma ação que você tenha que tomar, certo? E a 8ª e última, aceite que você não tem controle sobre tudo. Aí é que o ansioso tem cólicas, né? Porque ele fala, mas eu preciso ter controle sobre tudo, eu preciso saber do que vai acontecer e as coisas têm que acontecer do jeito que o ansioso quer e espera. Porque ele sofre por isso, né? Ele realmente sofre. Então, olha aí a gente aqui nessa pandemia, ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Lá no dia 16 de março, quando a gente foi para casa, a gente pensou que isso ia durar 15 dias, eu não sei vocês, mas eu pensei que ia durar 15 dias, e estamos aqui até hoje, né? Nesse isolamento necessário, mas que está fora do controle. Quando a gente vai voltar, também está fora do controle. O que vai acontecer? Nada, não sabemos. Então, aceitar que a gente não tem controle sobre muita coisa da vida da gente é fundamental, tá bem? E agora, eu já falei dessas principais técnicas, né, que vai ficar aqui gravado para depois vocês consultarem, se acharem necessário. Eu vou falar sobre como ajudar uma pessoa que está sofrendo de ansiedade perto da gente. Porque você pode não estar sofrendo, você está good vibes, você está tranquilo, você não tem ansiedade, que bom, parabéns. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que está pertinho de você, ou da sua família, ou um amigo, ou um colega de trabalho que está sofrendo de ansiedade. E o que fazer? Essa pessoa, botei primeiro, né? Procure manter a calma. Porque essa pessoa ela não está calma. Alguém tem que ficar calmo nessa história. E esse alguém é você, que está aqui ouvindo essas informações todas e
já sabe o que fazer. Então, primeira coisa, mantenha a calma. Segundo, não foque nos sintomas. Não foque nos sintomas. Fica perguntando para ela, mas então, o que você está sentindo? Você está sentindo o seu coração acelerado? Fala para mim o que você está sentindo. Não. Tudo que a gente não precisa é que ela fique prestando atenção no que ela está sentindo. E você também evite falar as seguintes frases, né? Não está acontecendo nada, está tudo bem, você tem uma vida ótima, os seus pais são ótimos, você é tão linda, por que você está sentindo tudo isso? Não tem motivo de você sentir isso. Jamais vamos falar isso para uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, né? Ela já está sofrendo por conta, né, da própria ansiedade e ela não está sentindo tudo isso porque ela quer. E quando a gente fala isso para uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, acrescenta uma coisinha muito triste, né? Que é a culpa. Além dela estar sentindo ansiedade, ela começa a se sentir culpada, uma ingrata diante da vida, de como assim eu estou sentindo isso, minha vida é ótima. Então, não, né? A gente vai evitar aumentar o problema dessa pessoa. E o que ficou ali para terceiro, né? Ajude a redirecionar a atenção. Então, você vai guiar essa pessoa nas técnicas que eu ensinei, né? Então, você vai sentar na frente dela e você vai falar, olha para mim, vamos fazer a respiração aqui em 3 tempos. Eu vou contar, igualzinho eu fiz aqui com vocês, a respiração em 3 tempos e a técnica muscular são as 2 coisas que você pode ajudar muito uma pessoa que está sofrendo a crise de ansiedade, no momento em que ela está sofrendo a crise de ansiedade. São essas 2 técnicas principais. Então, você precisa ajudar essa pessoa a sair dessa condição dos sintomas, a focar em outra coisa. E por isso é importante. Ou você pode levá-la para dar uma caminhada, para fazer uma atividade física, alguma coisa que ela vá desfocar de tudo que ela está sentindo, tá? Então, especialmente são essas as formas de evite trazer motivos racionais. Foi aquilo que eu falei sobre você não ficar falando que ela não está sentindo nada, não tá tudo bem. Não, para ela não está tudo bem. Então não adianta a gente falar que está tudo bem se para ela não está tudo bem. Muito bem. Viver no aqui e agora é viver no presente? Isso é uma pergunta interessante, porque muita gente pensa que né? Ah, eu estou vivendo no presente, Simone, então tá ótimo. Não. Porque viver no presente, viver no hoje é muito grande. O hoje tem manhã, tarde, noite, madrugada, tem agora, tem daqui a pouco, tem mais tarde, tem muita coisa envolvida nesse hoje, né? Nesse presente. É diferente do aqui e agora, né? Aqui e agora estamos todos aqui nessa sala, não sei quantas pessoas tem aqui na sala agora, e não tem nada mais importante do que a gente aqui agora, pensando e conversando sobre ansiedade, sobre tudo isso, não tem nada mais importante. Quando a gente terminar aqui, cada um vai para as suas tarefas, vai fazer o que precisa fazer e também não terá nada mais importante do que aquilo, não é? Então, esse exercício de viver no aqui e agora é um exercício que a meditação, por exemplo, ajuda bastante, né? Da gente estar presente no momento, não nesse presente grandão, né? Que é o hoje. O hoje é muito grande. Tá? E sobre felicidade, né? Essa é a grande sacada, né? Aquilo que eu falei lá no início, da minha contribuição, daquilo que eu penso ser fundamental para a gente sair de uma crise de ansiedade ou de um problema de depressão, o que quer que seja, né? Ela a gente precisa pensar nessas 3 palavrinhas: empatia, compaixão e generosidade. Até que ponto a gente está conseguindo fazer isso nas nossas vidas? Até que ponto a gente está olhando para o lado, a gente está ajudando? Então, a nona, né? A nona, que deveria ser a primeira técnica, é ajude alguém. Faça alguma coisa por alguém. Porque quando você pega a sua energia, o seu tempo e faz alguma coisa por alguém, você leva essa felicidade para alguém, isso volta, né? Isso volta para a gente de um jeito assim
é a jato, é muito rápido, né? A gente fica feliz quando faz alguém feliz. E até isso é fruto de uma pesquisa científica, né? De que não tem nada e que traga mais felicidade para a gente do que fazer alguém feliz. Isso é um fato científico, isso não sou eu que estou dizendo, e é muito legal a gente pensar nisso, né? Que às vezes a gente pensa que a felicidade é um pouco egoísta, que a gente pensa na nossa felicidade, mas não, né? Então, se eu pudesse deixar como maior dica aqui para vocês, seria essa: ajude alguém. E vou terminar a minha apresentação aqui para vocês com essa pintura de Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, no Vaticano. E observem junto comigo que Michelangelo retratou Deus, né, nessa figura masculina ali de barba. E o que está atrás de Michelangelo, o que está atrás de Deus nessa imagem, né? Ele desenhou, ele pintou, é porque não sei se está aparecendo para vocês direitinho, porque tem as imagens da gente aqui no canto direito da tela. Não sei se dá para vocês verem, mas é um retrato de um cérebro. Estão observando? Quem me fez observar isso foi uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, que é sensacional. Ela, inclusive, recomendo que vocês acompanhem essa pessoa. E ela colocou isso de um jeito genial, né? Realmente é um cérebro. E Michelangelo colocou Deus dentro do cérebro. O que será que ele quis dizer isso? Né? Eu achei assim sensacional isso daí. Por quê? O que será? Qual é o recado que ele quer deixar para a gente? Né? Será que Deus está dentro de cada um de nós? O que será que a gente está fazendo com esse potencial? Com tudo isso que a gente pode, né, fazer? Então, eu queria deixar essa imagem para a gente pensar. E eu acho que é sensacional essa imagem para a gente refletir sobre a gente, né? Sobre cada um, do que a gente está partilhando, do que a gente está colocando enquanto fermento, né? Para essa humanidade mudar. E eu quero agradecer muito a presença de todos, a oportunidade. Foi um prazer aqui falar com vocês. Agradecer ao Rotary e a todos que estão presentes. E abrir para perguntas, deixar aqui os meus contatos para vocês, caso alguém queira entrar em contato comigo, fora dessa reunião. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda para perguntas, Tácito, Gustavo, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu estou à disposição aí para os comentários e perguntas, o que vocês quiserem saber sobre esse assunto ou sobre qualquer outro. Obrigado, Simone. Eu acho que o povo, algumas mensagens que eu já estive vendo aqui no chat, o povo gostou bastante da tua palestra. Eu acabei de perguntar ao Tácito aqui se já tem gente inscrita, então eu peço aos participantes que queiram fazer pergunta, apertar o botãozinho aí de levantar a mão. Fala, Tácito. Nós temos 3 inscrições aqui dos participantes e eu, como não consigo levantar a mãozinha, eu sou o quarto a pedir, tá bom? Então eu vou inverter isso para te dar uma moral, meu amigo. Faça a primeira pergunta. Tá bom. Obrigado, presidente. Simone, você, eu acho que todos vão concordar, você foi brilhante aí na sua explanação, conseguiu em poucos minutos nos dar um quadro do que se passa numa pessoa que é atingida por uma crise de ansiedade, né? E é óbvio que você colocou isso num patamar de pessoas, você não colocou no grau da ansiedade. E nós temos aqui agora 60 pessoas nos assistindo e que eu espero, sinceramente, que dentro dessas 60 pessoas não tenhamos ninguém, com crise de ansiedade. Porque o grau de ansiedade, quando ele é num elevado nível,
a situação é muito superior a tudo que você falou e realmente, se não tiver uma pessoa como você para ajudar, essa pessoa dificilmente consegue retornar ao seu grau de raciocínio normal, né? Eu digo isso por experiência própria, eu passei por esse processo e é um processo que a gente não deixa de ter durante a vida, né? Mesmo com o passar do tempo, a gente tem que manter esse controle. Eu não conhecia essas 8 técnicas suas, assim, algumas delas sim, porque fui orientado, mas eu não conhecia todas elas. E agora vou começar também a exercitar isso de uma maneira que eu acho que vai continuar ajudando no processo aí da recuperação. Eu não vou me alongar, eu só queria colocar para você a seguinte solicitação. 2 palavras que eu não conhecia muito antes de ter a crise e passei a conhecer somente nesse momento. Uma chama-se resiliência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a outra a gente, quando passa por essa crise, você consegue até fazer pelas pessoas queridas na sua vida tudo que você pode, né? Você vai até o outro lado do mundo resolver um problema para a pessoa que você quer. E você não consegue atravessar a porta da sua casa para resolver o seu próprio. Então, o que você me diz sobre procrastinação? Uhum. Você falou 2 palavras bem importantes, né? Porque a resiliência, ela me remete à aceitação, né? A gente primeiro precisa aceitar o que a gente está sentindo e não ficar negando, e não ficar, não, isso vai passar, isso é só um momento. Não, é aceitar que você está sentindo todos os sintomas, aceitar que você está com um problema e procurar ajuda. Aí você falou procrastinação, né? Com relação à ansiedade, isso é um grande problema, aquilo que eu falei nas estatísticas, né? As pessoas não procuram ajuda. Elas não procuram, porque existe um mito, né, social de que a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Até criança está ansiosa hoje em dia, e a gente vai arrastando um sofrimento ao longo da vida, com uma série de impactos no nosso profissional, na nossa família, que não seria necessário, né? Eu acho que falta muita informação para a população, e por isso até eu estou aqui nesse momento, esse é o meu objetivo maior, é compartilhar com todos vocês e com o mundo todo esse conhecimento, que eu estou aqui resumindo bem rapidinho aqui em 20 minutos, porque o tempo é esse que pede, mas a gente poderia ficar aqui horas falando sobre ansiedade, horas, né? Então, assim, busque ajuda. Se você tem alguém perto de você, né, que está sofrendo de ansiedade, ajude essa pessoa, leve ela num psicólogo, num psiquiatra, onde for mais acessível a você, busque esse tipo de ajuda, não deixe para depois, porque o sofrimento é muito grande, ele pode ter outras comorbidades, né, que são uma palavra da medicina, da psicologia, ou seja, é um conjunto de outros transtornos que às vezes inviabilizam até a própria vida, né? Então, assim, não deixe para lá. Respondi você? Totalmente. Muito obrigado. Presidente, agora a companheira Zélia Guerra. Obrigada, Tácito. Simone, maravilha de palestra, e eu até te digo assim, nossa, eu falei, estava tão empolgada com ela que eu falei assim, deixa eu levantar logo a minha mãozinha para falar com ela. Mas muito gostosa mesmo, e o seu tom de voz também, ele vai levando a uma calma, assim, que eu fui relaxando ao longo da palestra, você falou aquela coisa mesmo, né? A gente está aqui como se isso fosse a única coisa, mas que a gente sabe que não é, e a cabeça está aí fluindo com muitas coisinhas que vamos fazer daqui a pouco. Bom, mas a minha pergunta exatamente quando você se percebe ansiosa? Porque muitas coisas são ansiedade do dia a dia que a gente pode colocar na caixinha do é comum, é legal, é tranquilo, porque a ansiedade também faz parte do seu movimentar, né? Uhum. Então, quando é que você pode perceber que isso já não é mais saudável? Então, é bem simples, Zélia. É quando isso começa a impactar a sua vida,
né? Quando você começa a deixar de fazer suas tarefas profissionais, quando você começa um estudante, né, que está numa ansiedade muito grande, quando ele nem consegue mais estudar. Aqui é um tiro no pé, né? A ansiedade vira um tiro no pé. Aquilo que mais preocupa é aquilo que ele não consegue fazer. Então, se uma pessoa está com um problema de saúde, ela não consegue ter atitudes, né, ações para resolver aquele problema. Então, a ansiedade ela ganha um volume enorme porque ela é totalmente criada aqui dentro, né? E aqui dentro é um terreninho tão vasto, tão misterioso que a gente não conhece nada, né? A gente não conhece nada dessa coisinha aqui que a gente carrega para lá e para cá o tempo todo. Então, a resposta seria quando isso começa a impactar a sua vida, porque os sintomas isoladamente, né, são normais, mas eu preciso prestar atenção, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Se eu estou tendo uma taquicardia e eu estou sentindo que isso pode ser um sintoma de uma crise de ansiedade, e ainda que tenha passado, eu fui lá na emergência, tomei um remedinho, né? Certamente a pessoa dá um remedinho na hora e você fica boa, você fica ótima. Então, aí, por quê? Por que você sentiu aquilo tudo? Você precisa resolver, você precisa ter as formas de resolver essa crise de ansiedade, porque ela pode acontecer de novo, pode não acontecer nunca mais, não é? Porque como ela é um transtorno, ela não é uma doença é algo crônico, né? É algo crônico que exige uma cura. Não, isso não é. A ansiedade, ela está com a gente aqui, né? Ela pode acontecer, ela pode aparecer a qualquer momento na vida de qualquer um, porque ela já está no nosso mecanismo, ela já veio de fábrica com a gente. Então, o que pode disparar, né, a ansiedade na gente? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Então, assim, é pensar, está impactando a minha vida? Eu estou deixando de fazer algo profissional porque eu tive uma crise de ansiedade na hora, tive uma crise de pânico. Por exemplo, dirigir, né? Dirigir para muita gente é um grande problema. Dá uma crise de ansiedade na hora e a pessoa transpira que ela não consegue segurar no volante, ela não consegue manejar isso tudo. Por quê? É um pico de ansiedade que ela tem. E ela está impactando nesse sentido, né? Ela não está conseguindo dirigir. E assim, é uma coisa tão simples, né? Tão simples da vida, e assim como outras. Respondi? Obrigada. Companheiro Sérgio Carvalho. Simone, parabéns. A palestra foi brilhante, você foi muito clara, muito objetiva, e isso demonstra todo o seu conhecimento. Só quem tem capacidade de síntese, como você demonstrou aqui, é porque conhece muito o assunto. Você trouxe algumas coisas importantes, mas antes da minha pergunta, você falou de uma coisa que a gente trabalhava na Unipaz também, que é a empatia, a compaixão e a generosidade ou caridade. Mas eu uso aqui com a família aqui muito a empatia, compaixão e generosidade, nessa ordem que você colocou. Ah, é? E as 3 letras é o ECG. Eu sou de uma família que tem muito problema de arritmia cardíaca. Então, a gente vive fazendo eletrocardiograma. Então, o ECG da gente está bom? A gente sempre pergunta isso, mas no sentido não apenas do estado fisiológico do coração, mas também do estado mental que a gente está. Uma outra questão da Capela Sistina, por acaso foi uma conversa que eu também participei, não tem muito tempo, eu não tinha percebido isso, mas o que Michelangelo traduz, e para aquela época não tinha uma expressão melhor do que o cérebro, é que Deus está na nossa mente. O Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele dizia o seguinte: não me interessa se Deus existe, interessa como você se relaciona com ele. E o relacionamento é mental e ele pode estar em qualquer lugar. A mente pode estar em qualquer lugar do nosso corpo. Outro aspecto importante que eu gostei muito é que você desmistifica a meditação. Eu já participei de um ashram hindu e você, no primeiro momento, às vezes medita 2 minutos, 3, 4, e vai progressivamente aumentando. E não precisa estar deitado, é sentado mesmo, é só relaxar, respirar, como você falou, em fases, e você consegue. Mas é uma autodisciplina que você tem que ter muito grande. Eu acho que parabéns por você trazer com essa simplicidade uma ferramenta tão poderosa.
A minha Obrigada. pergunta, na realidade, é que a gente sempre vive o dilema de usar mais fármacos ou menos fármacos. E eu reconheço o benefício do sono quando a pessoa está numa crise muito grande. Eu acho que dar a ela o benefício do sono para que ela possa depois se recuperar, se fortalecer, eu acho muito bom. Mas existe também o tratamento que é feito apenas com os fármacos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um assunto interessante e eu também me interesso muito por isso. Né? Então, o que acontece com a relação à medicação, né? A medicação ela é muito eficiente, não é à toa que se estuda muito sobre elas, ela é muito eficiente, mas o grande problema com relação à ansiedade especificamente da medicação não é a minha área medicação, né? Eu sou psicóloga, mas eu posso falar aqui em função da minha experiência aí de estrada. A medicação, quando você para de tomar, ela tem um percentual de recidiva muito grande. Então, isso gera muita angústia na pessoa, que ela se sente realmente dependente, né? Porque ela fala, bom, beleza, eu estou dormindo, eu estou tranquilinha, porque eu estou tomando remedinhos XYZ, que já virou quase Novalgina, né? E todo mundo sabe do remedinho que eu estou falando, e as pessoas fazem uso disso indiscriminadamente, o que é muito sério mesmo. Não pode, né? O psiquiatra, ele vai saber exatamente a hora de entrar com uma medicação e a hora de tirar a medicação. E as pessoas, elas abandonam os tratamentos com os psiquiatras e tomam por conta própria essa medicação, muitas vezes ao longo da vida inteira. E elas aumentam e diminuem essa dosagem a vida inteira. Então, assim, o que gera essencialmente, né, o problema de dormir? Por que uma pessoa não dorme? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Porque se todo mundo tivesse a resposta objetiva para isso, ia ficar milionário. Mas, essencialmente, a gente não dorme porque a gente precisa tomar conta de alguma coisa, como se a nossa alma tivesse que tomar conta de alguma coisa. E aí, por isso, aquela listinha das preocupações a gente precisa colocar e as soluções, e isso ajuda muito a gente a dormir. Não só isso, né? Como todas as outras técnicas que eu passei, mas assim, a insônia em si, Sérgio, é um assunto muito peculiar, muito particular, que um dia a gente pode tratar mais profundamente, né? Mas tem solução, tá? Tem solução, e dormir é necessário. Osho, não sei se você já leu alguma coisa de Osho. Sim, já conheço. Osho fala uma coisa, eu não concordo com tudo que ele fala não, mas eu concordo com uma coisa que ele diz, que é: quem não dorme não é feliz. E eu concordo com isso, né? Porque a pessoa que não consegue ter uma noite de sono, ela não consegue ser feliz, né? Porque ela não está inteira no dia seguinte. Um estudante que não dorme à noite, ele simplesmente não consegue produzir, ele não consegue reter tudo aquilo que ele estudou durante o dia, porque a gente já sabe que a nossa mente funciona assim. Durante a noite, a gente faz uma revisão de tudo que a gente estudou durante o dia. Então, você imagina um estudante que não dorme. Ele estudou, e à noite não teve a revisão, que o cérebro faz sozinho. Então, se ele não dorme, como é que fica tudo isso, né? Então, quem não dorme não é feliz. A gente precisa muito... E tem muita gente que sofre de insônia, né? Mesmo sem sofrer de ansiedade. É isso aí. Obrigado e parabéns. Obrigada, Sérgio. Tácito, tem alguém não rotariano inscrito para fazer pergunta? Tem uma pessoa aqui, Renata Lobo, não sei se é rotariana ou não a conheço no Rotary. Então, vamos dar a palavra para Renata. Eu também não sei se ela é, mas... Boa tarde, não sou paciente da Simone, já fiz terapia com ela há muito tempo. Eu só queria realmente te agradecer, Simone, pela palestra maravilhosa. E essa imagem de Michelangelo no final me tocou muito, porque para mim ficou uma mensagem: Deus dentro do nosso cérebro. E quanto mais a gente tenta o controle da nossa vida, a gente diminui o espaço de Deus na nossa vida. Ficou essa mensagem para mim, eu queria compartilhar com vocês, porque a gente tem que deixar um espacinho para a luz, para Deus, para Jesus, seja qual for a religião da pessoa, não o nome que ela queira dar, a gente tem que deixar esse espaço para essa luz agir. Quanto mais a gente tenta controlar tudo, menos essa luz age. Foi essa mensagem que me ficou. Obrigada por tudo, adorei a palestra. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Renata. Essa é a ideia mesmo, né? Essa captou perfeitamente. Obrigada. Obrigado, Renata.
Tácito, quantos nós temos inscritos? Nós temos agora o Beni e tem uma pergunta do bate-papo aqui. Só tem Então, fechamos com essas duas, tá bom? Tá ok. Obrigado. Beni, por favor. Excelente palestra. A pergunta que eu faço é o seguinte. Primeiro, quais são as principais origens desses transtornos de ansiedade? Pode ser uma origem genética ou alguma coisa comportamental de família da infância, ou simplesmente os fatos que a pessoa está vivendo naquele momento acabam gerando esses transtornos e isso se torna algo até patológico. Uhum. Muito bom, Beni. Eu não falei sobre as causas porque realmente não daria tempo, né? Mas você citou algumas aí bem importantes que fazem parte das causas. As causas podem ser biológicas, ou seja, alguma substância que está faltando realmente no seu organismo e por isso a medicação ela entra para suprir essa deficiência, né? Seria no sentido biológico. Genético, sim. Ambiental, né? Social, a gente vive num mundo onde os disparadores de ansiedade, a violência, cresce a cada dia, né? Então, tem os fatores ambientais também. E como consteladora familiar, né, que eu sou, não sei se vocês conhecem sobre a constelação familiar, eu posso falar um pouquinho sobre isso numa outra oportunidade, mas existe uma dinâmica sistêmica, né, que a gente em constelação fala muito essa expressão, dinâmica sistêmica, que é uma frase, é uma voz que fica aqui atrás da nossa alma, né, que leva a gente para uma situação muito peculiar relacionada à ansiedade. E é uma frase que é: cadê você, papai? Então, a gente observa no consultório, né, muitas pessoas que sofrem de ansiedade têm um histórico de ausência paterna. Pode ser do próprio pai, ou pode ser de algum antepassado, o avô que foi ausente para o pai ou ausente para a mãe, e isso acaba reverberando nessa pessoa. Isso é um conceito, né, da constelação familiar, que é uma técnica alemã sensacional, e eu recomendo que vocês conheçam. Se não conhecem, eu estou aqui à disposição para falar sobre isso numa outra oportunidade, mas isso também é uma outra causa, tá, Beni? São muitas as causas, né? Não tem uma. Muito obrigado pela sua resposta. Tá, Simone, para fechar, tem uma pergunta do chat. Não é uma pergunta. A Maria Aparecida, nossa companheira lá do Barra da Tijuca, ela pede para você repetir, não precisa explanar, mas só repetir as técnicas que você sugeriu para o tratamento. As técnicas? Quais são elas? A rotina por escrito, tá? A meditação em 3 tempos, a respiração em 3 tempos, os exercícios físicos, né? 30 minutos, 3 vezes por semana, uma atividade que envolva o seu corpo, a técnica muscular, se ela quiser que eu repita, depois eu repito, meditação, listar as preocupações em 3 grupos, né? Aquele grupinho vermelho, amarelo e verde, péssimo, ruim e razoável, e a 8ª, que é aceitar que você não tem controle sobre tudo. Essas são as principais 8 técnicas que Simone que está sugerindo, tá? Eu acho que se vier um outro profissional aqui, certamente vai falar de outro jeito, de outra forma para vocês, mas eu, na minha prática, eu acho que se a gente conseguir, né, praticar tudo isso, certamente a gente sai de uma crise de ansiedade bem rápido. Mais alguma pergunta? Presidente, agora é com você. Não, Simone, a gente quer agradecer a sua explanação, as suas colocações. É óbvio que com o tempo reduzido não dá para aprofundar bastante em cada tópico, né? Eu acho que aí é uma opinião minha pessoal, e que
obviamente, como não somos da área, uma das coisas importantes a fazer quando vemos alguém querido sofrendo de ansiedade, ou se a gente tiver essa condição mental de procurar ajuda, e ajuda profissional é sempre a mais qualificada. Né? É sempre a mais qualificada. Eu peço agora ao companheiro Tácito que coloque na tela o seu certificado. Obrigada. Aí, Simone. Esse é virtual. Uhum. Pode repetir, eu não ouvi, desculpa. Muito obrigada. Vou guardar. O Rotary Tijuca que agradece. Nós estamos te mostrando agora o virtual. Eu vou te encaminhar pelo Zap ou pelo e-mail também o virtual, mas vamos fazer chegar às suas mãos depois o diploma propriamente dito. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E depois que um debate interno a gente temos nossos planejamentos de reuniões, né? Então, vou fazer uma brincadeira que eu estou ansioso para ver talvez uma palestra sobre insônia, tá? Bora, vamos embora. A gente vai pensar nisso. Vamos. Eu quero passar... Carol, muito obrigado. Eu vou passar a palavra à companheira Zélia para ela fazer os registros das presenças, bastante convidado seu, que eu estava vendo aqui, maravilha, mostra o seu poder de influência, de amizade, isso é muito bom. O Rotary gosta muito disso também, né, pessoal? O Rotary gosta muito disso. Legal, que bom. Eu agradeço muito a todos que estiveram aqui até esse momento. Na hora do almoço, né, deixaram de almoçar ou almoçaram rapidinho. Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz com todos aqui. Companheira Zélia, por favor, a palavra é sua. Obrigada, presidente Creton. Você ia falar de uma pessoa antes aí na sala, que você falou, né? Agradecer a presença de uma pessoa na sala. Eu ia deixar para o final, mas posso agradecer. Eu não posso deixar de agradecer a presença da minha esposa Raquel, que veio visitar a palestra, mas não queiram vocês saber que foi por minha causa, não. Foi por causa da Simone, tá bom? Estou entregando, ela está rindo lá, eu estou ouvindo ela rindo lá. Foi por causa da Simone. Um beijo, Raquelzinha. Bom, então eu vou tomar a palavra agora. Tudo bem, Raquel? Bom, a convite do nosso presidente Creton, a Márcia também está aqui na sala. A convite do nosso governador e ex-presidente Joper Padrão, temos o engenheiro Mário Guerino, vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, o engenheiro Edis Fernandes, presidente da empresa municipal e saneamento de Maricá, e o médico Isidoro Flumingan, ex-presidente do Lions Mater. Gabriela Ferreira, que também já está aqui na sala, já figurinha da gente aqui no Rotary, né, Gabriela? Bom, convidados da nossa palestrante Simone, Suzana de Oliveira, Denise Alves, Maria Lúcia, Renata Lobo, Patrícia Pedrosa, Adriano, Tânia Miranda. Outras pessoas aqui que eu não identifiquei, o Abraão Nascimento, líder, né? Nosso também, já conhecido, Altamiro Neto, Cadu Loureiro, Lenisa Maria. Clubes Rotários, Barra da Tijuca, Engenheiro Paulo de Frontin, Grajaú, Guanabara, Irajá, Jacarepaguá, Nilo Peçanha, Nova Iguaçu, Paracambi,
Rio Comprido, São João de Meriti e Vilar dos Teles. Fernando Quintela, nossa presença também, governador, e a coordenadora distrital da região do Rio de Janeiro, Berenice Carvalho. A todos vocês, muito obrigada pela presença. Perdão aos quem não falei, porque não conheci, não consegui anotar a todos, mas muito obrigada a todos. Nós tivemos a presença também do Barra da Tijuca e do Pilares através da presidente Simone. E o Porto Maravilha. O Porto Maravilha, que nosso... É porque você, Carlos Evaristo, já faz parte da família. Deixa eu perguntar uma coisinha para a Simone. Você é parente do Felipe Miranda Rosa? Não. Família Miranda Rosa, Pedro Henrique? Não, Rosa no meu sobrenome é do meu marido, então... Bom. não sou. Parabéns pela palestra, sensacional. Muito bom. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez, peço desculpas se a gente omitiu o nome de alguém, agradecer a todos que compareceram, eu acho que foi bem proveitoso esse bate-papo, né, como a Simone também colocou, e então estamos encerrando, fazendo aqui, mantendo a nossa ordem de sempre procurar fechar nossas reuniões com 60 minutos ou bem próximo a isso. Eu quero pedir ao companheiro Tácito que novamente toque o sino e coloque o pavilhão para a gente. Boa tarde a todos. Obrigado a todos. Estão com os microfones liberados, por favor. Obrigado, abraço a todos. Parabéns pela palestra. Prazer em ver vocês. Obrigado. Beijo. Parabéns, presidente. Obrigada, Simone. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns, Simone. Parabéns. Boa tarde, foi ótima a reunião. Boa tarde a todos. Parabéns, foi bom ver a todos. Parabéns, Cleiton. Muito boa a reunião. Parabéns, Simone. Obrigada. Beijo aqui de Salvador. Mais uma vez, parabéns aí. Parabéns, Simone. Obrigada. Parabéns. Parabéns, Simone. Obrigado, presidente, por nos brindar com essa pessoa maravilhosa que é a doutora Simone, com essa belíssima palestra. Parabéns a todos do Bom Pra Valer. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns, amei. Beijos. Parabéns. Obrigada, boa tarde a todos. Parabéns pela palestra, doutora Simone, adorei. Muito informativa. Obrigada. Parabéns, Simone, pela palestra. Adorei também. Parabéns. Joper, até daqui a pouco, né, Joper? Até daqui a pouco, companheira. 15 horas. Estaremos juntos. Até daqui a pouco, gente. Um abraço a todos vocês. Simone, muito obrigada. Obrigada. Show de bola. Ótima. Marcelo. Gabriela, uma vez mais, obrigado. Maria Aparecida, vamos estar com você. Valadão, bem-vindo sempre, Valadão. Um abraço, governador. Aproveitando aqui para adiantar para quem ainda está na sala, que no dia 2 de setembro nós teremos a palestra com o tema Prós e Contras da nova lei de saneamento, e depois, no dia 9 de setembro, introdução ao checkmate global, uma proposta do governador Joper. Governador Joper, que será homenageado pela Operação Tijuca Presente, quinta-feira, às 10 horas da manhã, no Clube da Light, lá no Grajaú.
Parabéns. E hoje o companheiro Júper... Sim, exatamente. O Jaime, como além de companheiro do Rota, ele é da associação aqui da Tijuca, Associação Comercial. O Júper, o Bem-vindo, eu acho que a Isaura também estão o termo certo na inauguração, né? Mas pode me corrigir, Jô, sobre a Brol, que será feita daqui a pouco, às 15 horas também. Uma reunião online da Brol. É a solenidade de posse da Diretoria Nacional da Academia Brasileira Notária de Letras, e todos os acadêmicos do Rio de Janeiro estarão. Isaura, Zélia, Bem-vindo, Sérgio, todos nós estaremos juntos. Obrigado, Tom. Nada, que isso. Agora aqui tá bom. Márcia, obrigado mais uma vez. Márcia Lima. Estou vendo que você está de máscara aí, está no trabalho, né? Gustavo, posso fazer uma pergunta? Eu não vi quem está falando. Simone? É a Simone. Sim. É porque eu não consegui ler nenhum dos comentários aqui. Depois vai ficar aqui disponibilizado ou não? A gente, normalmente, o Melilo ou a Zélia baixam esses comentários no chat e mandam para a gente. Aí então... eu posso te encaminhar, como eu vou te encaminhar o seu certificado digitalmente. Depois posso te encaminhar, sim. Presidente, a Simone pediu anteriormente que fosse enviado para ela o link da gravação da reunião. Aí, enviando o link, ela pode baixar o chat também. Sim. Eu não domino isso não, Simone. Esse negócio de gravação, até porque eu vejo pelo meu celular. Acabei não colocando ainda a webcam aqui no computador. Então, eu não tenho esse domínio. Eu vou ver com quem faz a gravação, porque está escrito ali gravando. Então, está gravando. E aí depois a gente dá um jeito de te mandar, até porque se você quiser repassar essa palestra para alguém que não pôde estar presente, assistir, eu acho que pode. Eu quero colocar no YouTube, nas minhas redes sociais, até para estar compartilhando o trabalho do Rotary também. Enfim, eu acho que a gente precisa compartilhar coisa boa, né? Então, essa é a ideia. Certeza. Rony, a gente está vendo aqui já para colocar no YouTube as palestras, que a gente já tem no canal. Vai começar a subir as palestras. Todas feitas, tá? Para dar continuidade ao trabalho da outra presidência, a gente vai continuar. Eu e Marcelo, a gente já está articulando isso para colocar lá em cima, no YouTube. Aí boa. Tá bom? Legal. Isso aí. Que bom. Bom, eu acho que eu não sei quanto aos seus horários,